Tiradentes, e aí vem a piada. Ah, ele tirava dente? Sim, ele tirava dente, sim. Tiradentes foi um militar e dentista, cujo feriado está quase chegando, e ele foi o líder de um movimento chamado Inconfidência Mineira. Mas vamos aumentar um pouco mais no contexto para a gente saber o que foi essa Inconfidência Mineira e por que o Tiradentes entrou para a história, por que ele ficou tão famoso com isso. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista aqui na capitania de Minas Gerais, que é um pouco difícil falar sobre ela porque ela não teve características tão bem delimitadas assim, mas ela tinha influência da Revolução Francesa e principalmente da independência das 13 colônias, que, caso você não saiba, hoje é os Estados Unidos. Então, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foi de grande influência para o que aconteceu aqui em Minas Gerais, chamada Inconfidência Mineira. Mas para a gente entender, a gente precisa voltar no contexto histórico da época, né? No século XVII, em Minas Gerais, foi descoberta uma quantidade muito grande de ouro, que atraiu muita gente, o que enriqueceu muito as cidades daqui, como Ouro Preto, por exemplo. E é claro que se encontra ouro e isso atrai pessoas, é claro que precisa de um controle do Estado muito grande, afinal o Estado vai querer um pouco desse ouro, né? E o Estado, no caso a coroa portuguesa, né, não tinha Brasil ainda, o Brasil era uma colônia, no caso a coroa portuguesa, ela começou a estabelecer uma série de leis para controlar o imposto que seria colhido aqui na capitania de Minas Gerais. Um desses impostos era o quinto, que como o nome já diz, é um quinto do ouro, de todo o ouro encontrado pelo minerador, pelo menos um quinto vai ser levado pela coroa como imposto. E aí que é criada as casas de fundição, né? O ouro não pode sair se ele não tiver fundido em barras. Se alguém for pego com ouro e ele não tiver fundido em barras, isso é considerado contrabando. Então, se você achou ouro, você tem que levar numa casa de fundição, onde a coroa portuguesa vai tirar um quinto desse ouro para ela e vai fundir o ouro e bater um carimbo ali que o seu ouro é legal e aí o ouro passou a ser seu. Mas você vai ter que dar um quinto para a coroa. E tinha muito ouro aqui em Minas Gerais, então as pessoas começaram a vir aos montes para fazer essa exploração, né? Só que a partir do século XVIII, a partir da segunda metade do século XVIII, esse ouro começou a ficar mais escasso, começou a diminuir, já não se achava tanto ouro quanto antes. E as pessoas começaram a levar cada vez mais, a coroa portuguesa começou a arrecadar cada vez menos imposto aqui. E a coroa portuguesa começou a ficar desconfiado que o que estava acontecendo, na verdade, é que as pessoas estavam contrabandeando o ouro em vez de levar para as casas de fundição. Então a coroa portuguesa ameaçou fazer o que se chama de derrama. E a derrama, explicando bem brevemente, era como se fosse um teto mínimo que a coroa portuguesa tinha estabelecido, de 100 arrobas de ouro, onde cada morador da capitania tinha que entregar para a coroa portuguesa 100 arrobas de ouro. E se, isso por ano, tá? E se dentro daquele ano não fosse arrecadado, os moradores alegassem que não tivessem arrecadado 100 arrobas de ouro, a coroa iria tomar o bem da pessoa até que completasse o valor. Poderia tomar qualquer bem material que você tivesse, uma casa, um cavalo, enfim. Era a chamada derrama. É claro que os moradores da capitania ficaram assustados com essa possibilidade, ficaram assustados com essa atitude da coroa, ficaram insatisfeitos. Então, alguns moradores da capitania de Minas Gerais, assustados com essa possibilidade da derrama, como grandes fazendeiros, militares, poetas, médicos, enfim, começaram a fazer uma espécie de conspiração contra a coroa portuguesa, inspirados no que tinha acontecido na França durante a Revolução Francesa e principalmente na independência das 13 colônias na América do Norte. Meio que pegaram essa influência. Se fizeram lá, por que a gente não pode fazer aqui? Então era meio que um movimento entre os mineiros de não aceitar as ordens da coroa portuguesa. E aí o que houve é que a derrama ela não aconteceu, porque o próprio governador da capitania de Minas Gerais ficou um pouco preocupado com o que poderia acontecer se ele forçasse essa derrama. E depois disso, um dos membros desse próprio movimento conspiracionista denunciou o que estava acontecendo em troca de perdão. Ele achou que ele ia ganhar, se ele fizesse isso, ele ia ganhar algum tipo de recompensa, algum tipo de perdão por ter participado. Enfim, ele denunciou o que estava acontecendo e todos os principais integrantes foram presos. Entre eles, o Tiradentes. E esses líderes desse movimento ficaram presos por 2 anos esperando julgamento. Julgamento de um crime que é chamado de crime de lesa majestade, né, que é quando você tem um crime diretamente contra a coroa.
Só que quem era rainha de Portugal na época era a Dona Maria I. Dona Maria I, que futuramente vai ficar conhecida como Maria a Louca, mas nesse período ela ficou conhecida como Maria a Piedosa, porque ela teve bastante pena dos acusados e ela tinha ordenado que eles recebessem penas bem brandas. Porém, o Tiradentes, ele foi o único que levantou a mão e falou: não fui eu que fui o líder do movimento, eu que convenci todos os outros a fazer isso. Então, o Tiradentes, ele meio que foi um réu confesso. E ele foi o único a ser condenado à morte. Tiradentes, então, foi enforcado. Depois de enforcado, ele foi esquartejado. E os pedaços do seu corpo foi espalhado pela cidade de Ouro Preto para que aquilo ficasse como um exemplo, porque era esse a punição para o crime de lesa majestade. Hoje em dia, se tem muito questionamento, debate sobre Tiradentes. Se Tiradentes foi um herói, se Tiradentes não foi um herói. Que na verdade Tiradentes era um bêbado e Tiradentes nem era o líder da Inconfidência. Ele só foi o único que foi morto porque ele foi o único que assumiu a liderança, ele foi o único que se assumiu como culpado. E de fato, tudo isso é um pouco de verdade. É, Tiradentes provavelmente não era o grande intelectual do movimento, mas provavelmente ele era o mais falastrão, aquele que tinha o melhor jeito de falar, o que subia no palanque para convencer as pessoas, mas enfim, tudo isso não é a questão. A questão é que nós temos hoje uma nova historiografia que tem revisado isso e tem apontado Tiradentes como uma invenção da República, como Tiradentes como sendo um símbolo que foi criado depois com a proclamação da República, o que é verdade. A partir da proclamação da República, se precisava de um símbolo, de um fundador, de um herói fundador nacional. E Tiradentes se encaixou muito bem, afinal, Tiradentes era militar, e quem proclamou a República também era militar. Tiradentes lutou contra a coroa, e a proclamação da República depôs o imperador, que era português, enfim. Então Tiradentes se encaixou muito bem como uma espécie de mascote da República Brasileira, né? Inclusive, cheio de documentário na internet aí falando sobre isso. Se você for reparar a imagem de Tiradentes nas pinturas, nas representações que você tem com Tiradentes, ele tem uma áurea quase que sagrada, um cara barbudo que está sendo levado à morte porque lutava por um ideal. Isso faz claramente uma referência a Jesus, a próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque era uma fórmula da República criar na nossa mente uma associação de fazer de Tiradentes um herói, de fazer de Tiradentes um Marte. Mas a questão é que não é que Tiradentes seja ou não um Marte, mas ele foi importante na Inconfidência Mineira, ele foi corajoso ao ser o único que assumiu a culpa para poder livrar a culpa dos outros integrantes. De qualquer maneira, Tiradentes cabe sim como um herói da nossa história. Porém, por outro lado, a gente também tem que ter consciência de que a história ela é fabricada. E uma coisa que eu acho muito grave hoje em dia é que a gente tem uma visão muito extrema dos personagens da história, que ou eles são grandes heróis, quase que deuses, ou eles são vagabundos que não merecem a nossa atenção. Ou Tiradentes é um grande herói, aquele cara barbudo lá, quase um Jesus que morreu por uma causa, ou ele era só um vagabundo bêbado de bar. E na verdade a história não é assim. Os personagens da história, eles são pessoas comuns, sabe, capazes de grandes atos, mas também falhos, que também fazem bobagem, que também bebem, fica bêbado e arruma briga no bar. Enfim, às vezes a população brasileira, a cultura hoje em dia, ela joga muito com a personalidade histórica, joga uma carga muito forte para cima de uma personalidade histórica. Sabe, como se ela tivesse que ser perfeita, como se ela tivesse que cometer um erro. E aí um grupo que não gosta daquela personalidade usa qualquer coisa, qualquer deslize que aquele personagem pode ter feito como uma forma de desmoralizá-lo. E não é bem por aí. Tiradentes foi o que foi, independente do nosso julgamento, independente dele ter sido alimentado pela República para ser um herói. Mas de qualquer maneira, ele foi um líder de um movimento, ele foi alguém que foi, de certo modo, que teve uma certa ideologia na cabeça, que pensou na liberdade da capitania de Minas Gerais, que pensou na luta contra a coroa, algo que era muito difícil de alguém ter coragem de levantar naquela época, levantar a voz contra a coroa. Então, de qualquer maneira, Tiradentes tem sim o nosso lugar, o lugar dele na história, e sim, ele merece um feriado com o nome dele. Gente, eu vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, inscreve no canal, e aproveita o feriado Tiradentes. Fui!